Muito bem, hein? Estamos na área com o nosso terceiro episódio do nosso podcast da Federação Paranaense de Futebol de Salão, recebendo grandes amigos aqui hoje, né? E para falar de futsal, vamos falar hoje com o técnico que está em busca do acesso aí na Série Prata, professor Luiz. Seja bem-vindo, viu? Prazer tê-lo aqui. Prazer estar falando com você, né, Isaac? Prazer estar com o Lavarda junto aí, né? Duas feras aí do meio do futsal, e é sempre um prazer a gente poder falar aí da modalidade, né, do esporte que a gente vive há tantos anos aí. Muito bem, ao nosso lado, nosso embaixador do futsal paranaense, o Homem Gol, hein, Lavada? Seja bem-vindo, prazer, viu? Obrigado, Isaac, obrigado, Luiz. Prazer enorme estar participando de mais um podcast, falar um pouquinho aí da Série Prata, da PAF, né, e tudo que nos reserva aí essa sequência de competição. Maravilha. Bom, antes de mais nada, quero pedir a todos vocês que nos acompanham aí para compartilhar os nossos vídeos, curtir, enfim, divulgar aí para a gente manter esse podcast aí da federação, tá bom? Luiz, vamos falar um pouquinho da carreira, de como você iniciou no futsal, né? Eu conheço muito bem a tua história, sei que você jogou fora também. Conta um pouquinho desse início aí da sua carreira no futsal. Então, eu nas quadras comecei lá com acho que meus 5, 6 anos, né? Comecei ali no antigo Pinheiros, né? Ali onde hoje é o ginásio do Paraná Clube, né? Passei aí para as equipes aí do Paraná, passei pelo antigo Beltrão Futsal, passei pela Universidade Federal do Paraná jogando ouro, né? Joguei contra o próprio Lavarda, né? A final da Prata de 2002, né? Pela Ricardinho, né? Onde a gente foi superado ainda. A gente foi superado pela equipe do Atlético Pato Branquense na época, né? Mas conseguimos o acesso também. E a partir daí fui para o futsal italiano, né? Aí eu rodei, enfim, a Itália, né? Que nem a gente fala, a velha bota, né? A gente jogou por lá aí alguns anos, né? Gragnano, Reggio Emília, enfim. E eu voltei para o Brasil aí de vez em 2013, né? E logo em seguida já acabei iniciando, né? Ao invés de estar dentro da quadra, de estar ao lado dela com a carreira de treinador. Ô, Lavada, mais uma vítima dos seus gols aí, né? Luiz, para quem não sabe, foi goleiro, né? E dos bons ainda, mas aquele time de fato era muito bom do Atlético, né, Lavada? Foi em 2002, foi um ano especial para nós, né? A Série Prata. E essa final contra a Ricardinho, eu lembro bem dos dois jogos, né? Ganhamos em Araucária, se não me engano, né? Isso. E em casa, Isaac, até teve um momento assim bem legal da minha carreira, estava 3-3 o jogo, acho que faltava 20 segundos, nós tomamos o terceiro gol, e isso levaria para o terceiro jogo, e fizemos uma jogada de centro, o Serrão fez uma jogada individual, passou para mim, acho que eu fiz um gol de cavada no Luiz, se eu não me engano, né? E aí acabou o jogo, e esse jogo foi um jogo assim muito importante para nós, porque deu não só o título, né? Mas nós voltávamos para a elite do futsal paranaense, que para Pato Branco era uma questão de honra. Então, e tive a sorte, né? E foi um golaço mesmo, né, Luiz? Porque a jogada do Serrão foi sensacional. E eu só tinha uma coisa para fazer, Isaac, que acabou dando certo, né? Que foi esse lance, eu dei um tapinha por cima do Luiz e acabei tendo a felicidade de fazer o gol do título também lá. Não lembrava disso, Luiz, para você ver como é que são as coisas. Não lembrava que nós tínhamos disputado essa final da Série Prata. Longínquos, quase 20 anos. É isso aí. Ô, Luiz, e me conta um pouquinho, depois aí da sua trajetória, né, muito vitoriosa dentro das quadras, como foi o início aí com a prancheta? Então, a prancheta, na verdade, sempre foi um objetivo meu, né? A gente sempre gostei de estar ao lado. Goleiro ali atrás, você vê bastante o jogo, você tem uma possibilidade de analisar melhor todas as situações, né? E eu comecei com a base, né? Assim como todo treinador, comecei com a base do Paraná, comecei ali com as categorias menores, né? Tive uma passagem até, como você sabe, pelo campo, né? São ambientes totalmente diferentes, né? Não só, a gente fala não só dentro de jogo, não só dentro do contexto do jogo, mas fora dele também, né? São contextos diferentes, e me encontrei muito mais dentro das quadras, né? Onde já tenho uma vivência aí, mais de 30 anos, então a gente realmente acabou se encontrando aí. Aí,
Passei pelo Paraná, né? Passei pelos projetos do Clube Atlético Paranaense também, né? E tive a oportunidade, né? De estar chegando na PAF aqui no adulto, né? Depois aí de ter algumas conquistas, né? A gente sempre fala que a base ela é interessante pela formação, né? Mas algumas conquistas também são importantes, né? Então tenho aí alguns campeonatos paranaenses de base, né? Que a gente conseguiu fazer com que o Paraná Clube chegasse, principalmente depois de alguns anos fora da vitrine, né? A gente conseguiu fazer com que o clube voltasse, junto com o projeto com o Leandro, com o próprio Matias, enfim, com o Matheus, que estava também na época. Então, foi assim, um grande grupo, né, que conseguiu reestruturar toda a base do Paraná. Uma pena que isso acabou se perdendo com o tempo pela estrutura que o clube também está. É. E agora estamos aqui na PAF. E tivemos ainda a participação do Jorge Ferreira, né, que hoje assumiu, né, a equipe do Paraná Clube, do profissional. Tivemos o Felipe também, que acabou de assumir aí as categorias de base da Ponte Preta, né? Então, de fato, foi uma comissão técnica assim que marcou muito essa retomada do Paraná Clube. A gente torce, né? Até para que o Paraná continue aí, ou consiga manter pelo menos parte desse sucesso, né? E Lavada, como é interessante, né, a construção da carreira de um técnico passando pelas categorias de base, né? Porque ao mesmo tempo que você vai se desenvolvendo como profissional, você consegue ver as dificuldades e as facilidades que você vai encontrar ali na frente com o time adulto, né? Com certeza, e eu sempre acho que o trabalho da base é fundamental, né? E se nós sofremos hoje um pouquinho, justamente a questão de nível técnico, é porque muitas vezes a base foi deixada de lado, né? E a gente acha que sempre vai surgir muitos talentos naturalmente, e isso não vem mais acontecendo, né? E tem toda essa era digital que mudou muito o conceito aí do esporte, principalmente em relação às crianças. E eu nunca fui técnico, né? Apesar de estar sempre envolvido e participar muito de comissões, né? De trabalhar junto, né? De opinar sobre muitas questões técnicas e táticas, né? Mas é um trabalho muito árduo, difícil, né? O entendimento a cabeça do treinador, o que ele precisa, as ferramentas que ele tem para poder desenvolver o trabalho, né? A qualidade que ele tem em mãos para conseguir ter êxito nos seus propósitos. E às vezes nas categorias de base a gente fica refém de uma geração que não é tão boa, né, Luiz? Às vezes você tem uma geração que é muito boa e facilita a tua vida, mas o trabalho é difícil, principalmente nesse momento, né, que tantas coisas mudaram, né? Você tem que conquistar todo dia o atleta, a criança, para ela estar indo, para ela estar participando, para ela entender que é importante, né, o dia a dia dos treinamentos para a evolução dela. E a gente só tem que parabenizar esses profissionais, principalmente hoje, né? Hoje que é um dia especial para todos nós da educação física, para que a gente realmente cada vez mais possamos ter condições de trabalho adequadas para desenvolver tudo que é preciso aí para o bem da juventude. Ô Luiz, antes da gente falar da PAF propriamente dita, eu queria que você traçasse um paralelo de como foi o futsal lá na sua vida, ainda como atleta, para o futsal de hoje aí como técnico, né? Não só as gerações, nível técnico, a competição, o atleta como um todo, quais as diferenças que você encontra hoje dentro da quadra? Eu acho que o Lavarda deixou muito claro, né, essa diferença aí com a digitalização, digamos assim, do esporte, né? Hoje a gente vê aí muitos atletas, até na própria categoria de base, né? A gente vê muitos atletas, às vezes, muito mais preocupados com a situação de exposição nas redes sociais, nas mídias, enfim, do que propriamente na quadra, né? Na minha época, assim, nós nem tínhamos tanto acesso à própria internet no início, a internet estava no início ainda, você não tinha essa exposição generalizada de tudo, né? Então, o atleta buscava muito o gosto do jogo por ele próprio. Hoje, eu vejo bastante alguns buscando o jogo não por ele, mas para expor para os outros, né? Então, e essa é uma das grandes diferenças que eu vejo. O prazer de jogar por você, o prazer de gostar de estar ali por isso, e não para você expor para outros ou utilizar essa situação como um status, né? Então, isso mudou muito, e mudou o esporte num geral, né? Você tinha, na época, eu me lembro bem que existia o jornal Futsal 2000, que era um jornal que, inclusive, a federação estava envolvida com isso aí. Então, pô, a gente ficava aguardando para chegar alguma informação, para a gente ver as informações. Claro que para a gente tá aparecendo ali também, né? Mas com uma ansiedade de que, pô, a gente acompanhar aquilo que estava acontecendo no esporte. E hoje
vejo muito assim, ao invés de acompanhar a situação do esporte em contexto, enfim, tudo mais, está muito mais preocupado com a sua exposição ali, né? Então, isso acho que foi uma das coisas assim que mudou bastante, né? É uma das coisas que não sei se facilitou, né? Eu me lembro muito bem, até falando do próprio Tela Varda, logo depois daquele jogo com o Atlético Patrocinense, precisei do DVD do jogo, eu tive que mandar uma mensagem para o Lavarda me mandar um DVD do jogo, para daí eu mandar editar. Hoje em dia é uma facilidade gigantesca, porque está tudo no Facebook, está tudo tão fácil, que não tem necessidade nenhuma de você correr muito atrás disso. É tudo muito fácil, né? Achei essa foi a grande mudança aí nos tempos, né? Ô Luiz, como surgiu aí um convite, né, para assumir a equipe da PAF, né, adulto aí na disputa da Série Prata, se não me falha a memória, esse é o segundo ano na PAF, é isso, né? No ano passado não conseguiu acesso, esse ano termina aí a primeira fase na vice-liderança. Como que amadureceu todo esse processo aí? Então, com a saída do Paraná, né, quando a gente saiu do Paraná, um dos objetivos já era assumir as categorias maiores, né? Já trabalhar com... a gente sempre diz assim, o profissional da base ele tem que ser muito bem valorizado, né? Porque o trabalho dele é um trabalho de formação, é um trabalho que realmente constrói o atleta para todo, mas a dura realidade, estava conversando inclusive com o Wilton, né? Esses dias com o Wilton e com o Danilo no Atlético, numa situação que a gente estava conversando lá, a gente falou que o professor da base, ele é o professor que forma o atleta, mas é o professor que ele tem menos valorização em termos profissionais, né? E financeira, enfim, seja... E aí, realmente, eu queria buscar essa situação de uma categoria maior, de um adulto, né? Porque sentia que já tinha amadurecido, não vou dizer o suficiente, mas um pouco para já enfrentar esse desafio. E aí apareceu essa proposta da PAF, né, de assumir no ano passado, um ano que foi extremamente difícil, né, pela situação da pandemia. Nós começamos a treinar em fevereiro, paramos, me lembro bem, dia 15 de março. Eu estava em Curitiba para retornar para Paranaguá somente dia 25 de agosto, tipo, algo surreal, né? Então, assim, foi uma temporada bem complicada, uma temporada que nos judiou bastante, né? E a PAF estava com um projeto de reestruturação financeira, né? Assim como vem passando alguns clubes, até próprios clubes da Liga Futsal, você vê que tem que ter esse balanço, né? E acabou optando por atletas da casa e a gente acabou tendo até um rendimento satisfatório, se dá para se dizer assim, né? Esse ano teve uma mudança de mentalidade, né? A gente acabou trazendo alguns nomes aí, alguns atletas que não estavam tanto dentro de um contexto estadual tão forte, né? A gente trouxe o próprio Juninho, que fez uma temporada em Pinhão ano passado ainda bem oscilante. A gente trouxe o Eric, que não estava efetivamente jogando, né? Estava muito mais na parte fora de quadra. E a gente conseguiu fazer com que esse grupo, né? Que é um grupo sensacional, um grupo que conseguiu encaixar. E a gente espera aí que as coisas aconteçam, né? Até para vocês em primeira mão, né? O Eric acabou de receber uma proposta hoje de Malta, né? Não tem como nós competirmos com um futsal europeu, não tem como competir com dólar, com euro, né? E o Eric está de saída hoje da PAF. Então, trouxemos também aí 3 peças, o Vicente, o Bruninho e ontem acabou chegando o Correia, né, de São Paulo. Então, a gente vem buscando reforçar isso aí para manter essa competitividade que a gente já teve na primeira fase também. Lavarda, a Série Prata, que você conhece tão bem, na segunda fase é uma outra competição, né, onde as equipes acabam se reforçando aí por conta da janela, alguns perdendo jogadores, né, como o Luiz acabou de falar, chegando outros jogadores, né, outras equipes se fortalecendo. É um campeonato à parte agora, né, Lavarda? Com certeza, e agora todo mundo já conhecendo um pouco dos adversários, né, todo mundo sabendo que vai precisar ir para a classificação. Infelizmente, essa questão do futsal europeu e agora até asiático está complicando muito o trabalho de todos nós aqui no Brasil, né? Então a gente se planeja, a gente contrata, a gente investe e chega na hora, todo mundo vai embora e você praticamente com um projeto encaminhado aí para subir uma divisão, daqui a pouco você fica no meio do caminho porque realmente desmantela todo o time, né? Mas é um processo agora, quem conseguir se manter
mais lúcido, né, mais equilibrado, tenho certeza que vai conseguir os resultados necessários para chegar a uma semifinal e uma final e acabar subindo. Série Prata sempre é muito difícil, independente dos clubes que estejam, né? Já joguei pelo Pato, pelo Atlético, a gente sabe as dificuldades que é passar uma temporada jogando a Série Prata, né? Às vezes é muito mais difícil você passar por uma divisão de acesso do que na elite, né? Por tudo que acontece, né? As demandas que tem, às vezes você não tem atletas profissionais, amadores, semiprofissionais, né? Tem que saber lidar com tudo isso, né, Luiz? O cara que pode treinar uma vez, duas, né? O cara que às vezes pode vir para o jogo, mas é importante e o clube precisa. Então, entender todo esse universo das divisões de acesso ajuda bastante. Mas o Luiz tem uma vasta experiência, ele sabe onde ele está pisando, né, e o que ele vai precisar. E vai ser dureza, né, Luiz? Porque eu vejo hoje que a Série Prata está muito igual, muito equilibrado. Tenho assistido alguns jogos, né? Há equipes que oscilaram bastante na primeira fase devem vir muito forte agora para a reta final. Então, vai ser uma incógnita aí realmente para quem vai subir. Talvez, né? Alguns clubes aí estejam um pouquinho mais de bagagem para esse momento, mas eu vejo muito equilíbrio muito grande que os detalhes vão decidir a classificação para a sequência. Luiz, a expectativa, eu sei que teu sonho é o acesso, né? E torcemos para isso. Como você vê esse equilíbrio aí agora na segunda fase? Na verdade, a própria classificação da primeira fase, né, não acabou deixando uma chave bem forte, né, bem pesada para nós, que nem a gente fala aqui, né? Nós ficamos Medianeira, São Miguel e Apucarana, né? É uma chave bem pesada. Uma outra chave, Guarapuava também, né? Que acabou em primeiro, vem forte, né? Vem, por mais que o baiano sempre coloque aquelas situaçõezinhas dele de que eu não trouxe ninguém, de que eu não, aquela coisa que todo mundo conhece do baiano, né? A gente sabe que a experiência dele também por si só já é altamente como é que eu vou te dizer, já motiva o próprio grupo, né? E já é um ponto fundamental aí para uma boa segunda fase. A gente espera, né? Ter uma boa segunda fase aí, já vem embalado do que a gente vem fazendo na primeira. Claro que perdendo uma peças que chegam, enfim, são sempre dificuldades que a gente enfrenta, até pela questão de ter que ajustar um atleta ou outro, e esse atleta que você perde, principalmente agora, né? Nós tivemos o encerramento das inscrições no dia 30, na segunda-feira. Já não posso escrever mais ninguém, né? Então já trabalhamos com esse grupo, né? Acreditamos muito nesse grupo, né? Mas as perdas que vão tendo pelo meio do caminho aí, a gente não vai conseguindo, por vezes, achar reposição, né? Então, a gente vai reestruturando o modelo de jogo, vai reestruturando o grupo para a gente conseguir fazer uma segunda fase boa. Eu acredito que, assim, são equipes, como o próprio Lavarda falou, né? Falou muito bem, uma Série Prata extremamente equilibrada, né? Um ano bem equilibrado, bem diferente do que foi até ano passado, com Coronel e Laranjeiras praticamente carregando a prata aí de ponta a ponta, né? Mas a gente espera que esse grupo entenda, né? Que agora a gente fala o verdadeiro campeonato, né? Que realmente começou a fase da decisão e que consiga fazer uma segunda fase tão boa quanto a primeira. Luiz, você tem uma comissão de respeito aí, porque você está com o Leandro Tavares aí, um grande amigo, né? Deixar um abraço para ele aí, um amigo querido, e queria que você falasse um pouquinho também dessa estrutura da PAF, né? Com as categorias de base, né? A gente falou tanto aí da importância das categorias de base, do profissional da categoria de base, como que está todo esse projeto da PAF aí? Então, a PAF hoje é uma das poucas equipes, né, que joga do 7 ao adulto, né? Então, realmente a estrutura que a associação possibilita para esses meninos, né? O projeto hoje aqui, ele possibilita os meninos de treinarem sem custo algum, né? Sendo um projeto competitivo ou no projeto social. Esse projeto social é justamente com o foco de tirar aqueles meninos de áreas de áreas mais humildes, né? Da cidade de Paranaguá, e conseguir fazer com que, claro, eventualmente um ou outro chegue na equipe de competição e que ele consiga seguir uma carreira de atleta profissional, né? Então, é um projeto que está muito bem consolidado em Paranaguá, é um projeto que, claro, tem as suas dificuldades por ainda, nós aqui estamos ainda finalizando a lei de incentivo federal, né?
Então, isso que é uma ajuda extremamente gigantesca para nós, né, que a gente está conseguindo. Então, finalizando esse projeto da Federal, a gente acredita que tem um caminho ainda melhor, ainda consiga possibilitar uma estrutura ainda melhor, né? E na própria categoria adulta, que a gente tem bastante coisa a melhorar, né? Porque a gente sempre pensa assim, aqui o adulto ele é um espelho para a base, né? Ele tem que a base vai trabalhando com esse objetivo de conseguir chegar no adulto. Muitos atletas aqui já pensam, o pessoal da base acompanha direto o adulto com esse intuito. E aí a gente tem oferecido, né, junto com o você próprio falou, né, com o próprio Leandro, com o próprio Jonathan, né, que são os professores hoje que estão trabalhando diretamente no campo com a base, né? Então a gente tem uma estrutura que a gente acredita que agora está num caminho para que esse projeto ele tenha uma manutenção aí por alguns anos, né? Da mesma maneira como vem vindo já o próprio Pato, né? Que o Lavaro também tem tanta experiência, né? E que a gente consiga consolidar esse projeto de uma forma mais forte, não só no adulto, mas nas categorias de base também. Lavado, eu sou um entusiasta, né, desses projetos esportivos aí que você pega desde as categorias menores, né, e chega até o adulto ali, o profissional. Tivemos exemplo do Pato, por exemplo, o Moarama, tantos outros projetos vitoriosos. E como é bom, e como poderia ter mais projetos assim, né, para as crianças com vulnerabilidade social, com potencial esportivo. Isso tudo engrandece mais ainda o projeto esportivo, né, Lavadar? Isso mesmo, Isaac. Eu acompanho Paranaguá, não sei nem se é a PAF, Luiz, me perdoe, mas há muitos anos, até pelo futsal paranaense, né, já tivemos experiências em 2009, né, o Atlético teve uma das piores colocações da história, acabou sendo eliminado aí dentro de Paranaguá, ficou fora dos 12 na época, Isaac, foi assim, algo surreal. O Atlético na época não se classificou, né, em 2009, eu lembro bem, jogava Nenê, Vando, Léo, Giba, cara, assim, o Atlético era uma seleção e acabou ficando fora dos 12 naquele ano no Paranaense, né, para você ver como que é o futsal. E só dando um adendo aí, Luiz, e Paranaguá tem uma dificuldade maior para a segunda fase, que é a distância, Isaac. Paranaguá está fora do circuito da região oeste, né, onde está a maioria das equipes. Então, assim, a demanda e o desgaste das viagens, porque toda viagem para Paranaguá é longa e desgastante, né? Não tem uma viagemzinha mais ou menos, né, Luiz? E isso tem peso também. Se você conseguir viajar um dia antes, descansar, é uma situação. Mas a maioria da realidade da Série Prata é você sair de manhã para viajar 8, 10 horas, chegar, botar a roupa e jogar, né? E tem que estar acostumado a jogar nisso, né? Eu passei a minha vida inteira fazendo isso, então assim, cara, mas tem dias que você sabe que vai ser dureza porque tu chegou lá, cara, a viagem acabou comigo, né? E o importante dos projetos, né, eu acho que é muito fácil até fazer o projeto, Isaac, aprovar, né, mas a dificuldade ainda é captar. Então, assim, a cultura do Brasil em investir no esporte, por mais que seja categoria de base, seja um processo educacional, social, como queiram, né, ainda tem uma dificuldade muito grande. E, às vezes, quando você cresce e a equipe tem muito sucesso e vai para uma liga nacional, a tendência é que a base seja delegada ao segundo plano, porque aí tudo se volta para o rendimento, para o resultado maior, né, que é a equipe de ponta. E às vezes os projetos acabam morrendo justamente por isso, porque não houve um equilíbrio, né, do crescimento com a manutenção da base. Então, assim, a gente tem um trabalho dificílimo fazer a base, né, mas muitas vezes ela acaba se perdendo, porque quando chega no topo, né, toda a atenção e todo o investimento fica para a equipe, para resultado, para vencer, né, e a gente acaba jogando fora um trabalho que dura 5, 10 anos. E isso não é só aí na PAF, eu acho que se não tomar esse cuidado, muitas equipes aí não se sustentam, né? E se você pegar na Liga Nacional, quantas equipes realmente têm um trabalho de base realmente bem feito, que tem trazido novos atletas, são raros os exemplos, né? A maioria das equipes hoje virou um time, né? Um time adulto, e por isso talvez que o futsal esteja hoje tão capenga em relação à dificuldade de revelar novos talentos, porque realmente a base ficou relegada a segundo plano, né? Alguns atletas com muita qualidade em equipes que não têm condição, não têm um trabalho adequado e acabam se perdendo com o tempo. Então é algo a se pensar, principalmente para os gestores aí dos clubes, né, das associações, a importância que é investir num profissional capacitado, um profissional de qualidade para conduzir as categorias de base, que aí sim você vai ter um fruto lá na frente, né? Agora, só largar a bola aí e achar que as coisas vão acontecer naturalmente,
é jogar dinheiro fora, é não acreditar no trabalho dos profissionais, né, que faz muita diferença. E nós poderíamos citar inúmeros profissionais, vocês citaram alguns aí, que muitos atletas que hoje fazem sucesso se passaram na mão desses profissionais altamente gabaritados. Então, assim, os projetos são muito bons, mas a gente precisa investir em profissionais habilitados, profissionais capazes de realmente fazer a diferença aí para a criançada e para a gurizada. Por falar em profissional gabaritado, especializado, Luiz, conta um pouquinho como é a sua rotina, porque técnico de equipe adulta é psicólogo, é técnico, preparador físico, gerente de logística, Tá por aí. nutricionista. Conta um pouquinho da sua rotina aí, Luiz. Então, realmente a PAF, na parte do adulto, né, na parte de rendimento, ela montou uma estrutura bem interessante, né? Hoje a gente tem aqui toda a parte de fisioterapia, eu implementei até ano passado, que eu acho extremamente importante, a parte da análise de desempenho, né? O Rafa aqui nos acompanha em todas as situações de jogos aí, nos passando um perfil do atleta em cada jogo, nos passando aí rendimento. Então, isso é extremamente interessante para a gente conseguir ter continuar essa caminhada, né? Mas, assim, é como você falou, né? Adulto aqui, eu estou auxiliando também algumas situações aqui da própria associação, na parte da federal, na parte de organização da base. Eu acredito muito, até dentro disso que o Lavarda acabou de passar, em se criar uma metodologia de trabalho, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um norte dentro do projeto, como serão formados os atletas, de que maneira eles serão formados, quais os objetivos da formação dele. Então, a gente tem buscado bater bastante nessa tecla aqui. Nós estamos trabalhando agora, né? A gente teve a possibilidade, depois aí de quase 5 meses, de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar os 2 primeiros dias da semana ali, em 2 períodos, né? A gente não estava tendo essa possibilidade, a gente estava com um ginásio só, então a gente estava, às vezes, ralando, utilizando academia, utilizando, enfim, parques da cidade como um segundo período de treino, para a gente conseguir manter a performance desse grupo. Então, agora deu uma facilitada com o Albertina aqui, que reduziu a questão do Covid, felizmente, fecharam a questão do hospital de campanha, né? E agora a gente está conseguindo retornar ao Albertina, né? E mesmo assim a gente tem que conversar sempre com o grupo, porque são quadras totalmente diferentes. Hoje eu trabalho no Albertina com uma quadra modular e trabalho no Jardim Esperança com uma quadra de boxe, então velocidade de jogos completamente diferentes, situações completamente diferentes de jogos, né? Então a gente tem que ver tudo isso. E a gente está aqui dessa forma, né? Carregando sempre o piano, a gente está sempre buscando ajudar aqui a própria Fernanda, o Rodrigo, que são assim os que estão mais diretamente na frente aqui do adulto, né? Para que a gente consiga realmente deixar. Eu sempre penso assim, né? A associação, ela sempre vai existir. A gente espera que sempre ela exista. Os profissionais por aqui passam e o mínimo que esses profissionais têm que deixar é um legado, uma construção para que essa associação siga em frente e que essa associação consiga, né, se manter dentro do futsal, que, como o próprio Lavarda falou, como você bem sabe, né, é muito difícil a manutenção pela questão de investimento, pela questão de patrocínio, enfim. Que a gente espera que essa campanha que vem sendo feita há anos, né, sobre a questão do esporte olímpico, e aí a gente começar a receber verbas de POB, enfim, um olhar diferente do empresariado para com a modalidade, aí a gente acho que consiga ter um panorama parecido com o futebol que você também conhece, né? Vamos ter um analista, um preparador físico, enfim, vamos ter uma comissão extremamente formada e que não um só, às vezes, acumule muitas funções. Lavarda, estamos falando aqui de todo esse trabalho, né, de todo esse acervo que o técnico acaba absorvendo aí, né, por conta da estrutura sempre enxuta, né? O que você julga mais importante, assim, para uma comissão técnica conseguir desenvolver um trabalho, assim, consistente, como teve êxito aí a equipe do Pato que você pôde dirigir? Pela minha experiência, desses tantos anos aí dentro do futsal, passando por equipes de alto nível, equipes de acesso, né, equipes com dinheiro, equipes sem dinheiro. Então, acho que o mais importante para qualquer clube, para qualquer entidade, primeiro, na hora de você escolher o profissional que vai trabalhar contigo, né, ver se essa é a pessoa certa, se ela se adequa ao pensamento do clube, às ideias do clube, né, porque às vezes
há um grande equívoco, que a gente traz uma pessoa para trabalhar, né, pensando em algo, e o profissional que chega não tem a mesma visão, não tem o mesmo entendimento das pessoas que dirigem o clube, e isso acaba gerando já um estresse já na largada de todo o processo. Então, acho que o primeiro passo seria isso, né, pensar bem aquilo que se planeja, o que a gente se quer para o futuro do clube, né, e depois dar todas as condições para o profissional trabalhar. Todas as condições que a gente fala é assim, não são só as condições estruturais, financeiras, né, mas realmente dar condições dele poder desenvolver aquilo que ele se propôs. Então, sempre que a gente trabalha com rendimento, busca-se sempre o resultado. E a partir do momento que o resultado não vem a priori, né, tudo se questiona em relação à capacidade profissional, se ele é o cara certo, se ele não é. A gente sempre procurando achar culpados para o insucesso dentro da quadra. E isso é um processo que independe do profissional, da qualidade, às vezes, é um processo lento que demora, né? Não é todo dia que você vai construir equipes vencedoras da noite para o dia, né, que vão ganhar tudo. Muito pelo contrário, um processo de crescimento. O exemplo que o Luiz deu é muito, muito prático, né, Luiz? Tá tudo bem encaminhado, tá tudo certo, e daqui a pouco você perde 2, 3 atletas e acaba não classificando, cara, o trabalho não valeu nada, o profissional não serve porque não venceu no final, né? Então, esse entendimento, e é claro que a gente tem que prestar conta, principalmente para quem vai captar recursos, né, que tem que responder a quem investiu no esporte, é que no final de tudo, para cada competição, só tem um vencedor, né? E não é porque tem um vencedor que os outros 19 ou 20 são perdedores, não. Um precisava ganhar, né? E esse entendimento e essa condição de se dar para os profissionais trabalharem é o primeiro passo para se criar um clube vencedor. E a outra questão que eu bato sempre na tecla é se criar uma mentalidade vencedora dentro de todas as estruturas do clube. O que é criar uma mentalidade vencedora? A gente tem que iniciar todo dia de trabalho, né, com os nossos objetivos traçados, com aquilo que a gente quer realmente, o que a gente precisa para ir buscar os objetivos, né? E isso passa a mentalidade vencedora do cara do mordomo ao presidente do clube, por cada atleta, pelas categorias de base. Então, assim, você cria uma identidade do clube. O clube precisa saber realmente quem ele é, o que ele quer buscar. E isso passa muito pela mão dos profissionais. Então, assim, se nós temos um treinador que consegue passar para os seus atletas aquele espírito, aquela ideia, aquele ideal de o que é importante para as grandes conquistas, esse vai ser um clube vencedor, independente de qualquer situação, de qualquer resultado, já é um clube vencedor, porque as coisas vão fluir muito rápido, né? E nós temos vários cases aí, né, de grandes equipes com muitos talentos e que não saíram do chão porque simplesmente não se montou em momento algum uma equipe, né? Tinha um time de grandes jogadores, mas que nunca virou uma equipe e que nunca conquistou nada. Então, é muito difícil ser campeão, chegar às vezes até consideravelmente fácil, mas ser campeão, levantar troféus, né, criar uma história vencedora é muito difícil. Não é à toa que são tão poucos clubes vencedores, né? Mas é muito fácil também a gente falar que perdemos porque não tínhamos dinheiro, perdemos porque o cabelo do outro jogador era mais bonito, porque o ginásio era melhor. Não. A gente perde primeiro porque a gente não criou uma mentalidade vencedora desde o início, a gente não criou as condições satisfatórias para realmente poder desenvolver esse trabalho, e depois as desculpas estão sempre cheias, né? Então, assim, é muito fácil a gente achar culpados pelos nossos insucessos. Mas o principal, eu acho que é escolher bem o profissional, ver se ele realmente tem as ideias que o clube precisa, se ele vai conseguir desenvolver e dar condições. Não existe nenhum mágico, né? A gente sabe que a gente precisa das condições para o profissional trabalhar, e isso é um processo em construção diária, Isaac e Luiz. Vocês sabem disso, nada acontece, como eu falei, da noite para o dia, a gente precisa trabalhar cada dia e cada aspecto, né, desde o emocional. Às vezes o treinador tem que cuidar da logística do clube, às vezes vai ter que passar o pano na quadra, né? Essa é a realidade do nosso esporte, né? Mas isso não desmerece ninguém, não diminui ninguém, muito pelo contrário, isso é só um crescimento. E eu, com a minha experiência dos últimos anos, tudo que a gente passou, como é bacana quando você conquista o título máximo, né? Saber assim que você começou lá de baixo, que você teve muitos perrengues na vida e que tudo aquilo te ensinaram, né? Ensinaram para você na hora certa, no momento certo, você estar preparado, né? E ver que aqueles obstáculos que você achava que eram os maiores, na verdade não o são, né? E que na verdade é a construção de todo o processo que te trouxe aquelas grandes conquistas. Então, ninguém é campeão no último jogo, ninguém é campeão no primeiro ano, assim, é todo um processo em construção que quando a gente realmente chega no ápice e conquista realmente os principais títulos, você fala, cara, mas foi porque lá atrás a gente acreditou, a gente vislumbrou, né? E principalmente a gente idealizou que nós seríamos campeões. Então, a gente sempre parabeniza, né, quem está no esporte, porque as dificuldades, principalmente no país como o nosso, né, é muito difícil trabalhar com esporte, a realidade é muito diferente do que é o futebol.
a elite do futebol, né? Porque também saindo da elite as dificuldades são iguais ou até piores, né, do que o futsal. Mas a gente realmente tem que sempre tirar água de pedra, a gente nunca tem as melhores condições, né? Então esses profissionais que estão à frente aí tem que sempre parabenizá-los. Assim como todos os diretores, né, presidentes, porque tem que ser guerreiro aí para estar à frente dos clubes. Verdade. Ô, Luiz, nós estamos caminhando aí para o final do nosso podcast, mas eu queria saber de você como está sendo essa sua experiência em ginásio vazio, né? Você que sempre teve aí em ginásio cheio, pressão, e acompanha um pouco da tua carreira, né? Você é um cara tranquilo, pacato, aqui na câmera, com os amigos, mas na hora do jogo ali, desce um outro técnico ali. E como que é até para dar bronca no cara ali, ginásio vazio? Como está sendo essa experiência aí? O sangue tem que correr, né, Isaac? Então, não, é uma experiência completamente diferente, né? Eu acho que não é só uma experiência, ela muda muito o próprio contexto de jogo, né? Equipes que tinham a possibilidade de jogar com sua torcida, até o próprio Lavardo sabe bem disso, pô, o ginásio do Patão lotado é um caldeirão aquilo. Então, isso faz uma diferença muito grande em quadra. E esse, não posso nem dizer essa vantagem, mas esse ganho, né? Não se está tendo, não se pode. Né? Nós não falamos tanto em Paranaguá, porque Paranaguá não tem muito essa cultura, até porque, propriamente, como o Lavarda bem frisou no início, nós estamos um pouco fora do circuito, né? Mas a cidade tem abraçado principalmente o projeto agora, porque é um projeto que já vem de um tempo e que nessa primeira fase já demonstrou resultado. Então, a cidade abraçou, né? Até porque a gente viu as dificuldades do próprio Rio Branco no campo aqui. Então, a cidade tem que abraçar um projeto que está tendo uma campanha boa. A dificuldade que a gente vê, né? E não falando só de Paranaguá, mas falando de um contexto geral, é a situação que quem coloca, mesmo que coloque 500, 600 pessoas no ginásio, a R$10, enfim, é um dinheiro que é para a próxima viagem, é um dinheiro que vai ser utilizado para uma alimentação, enfim. E isso, nesse momento, está nos sendo tirado, né? Está nos sendo tirado, a gente entende toda a situação da pandemia, toda essa situação, toda a necessidade do distanciamento no momento, né? E a gente tem trabalhado para tentar trazer o público, né? Acho que vocês bem sabem, dentro da federação, já teve um ofício para essa... Porque nós achávamos que esse decreto agora ia flexibilizar alguma coisa. O decreto que saiu ontem acabou não flexibilizando absolutamente nada, né? Principalmente até dia 15 de setembro. Então, permanecemos com os ginásios vazios e com essa situação de ter que, na verdade, o clube, né, ter que bancar absolutamente tudo, né? Não entrar nada da torcida. Até porque a gente sabe que mesmo com... o que sofre não é só a perda de ingresso, não é só a perda de bilheteria, mas é a perda de venda de um produto, é a perda de venda de bebida de bar, enfim, que gera um fluxo de caixa extremamente interessante para a associação. E isso, no momento, não tem, né? Eu acho que isso é o que influencia, talvez, mais do que propriamente a quadra, né? Porque essa parte financeira, nós sabemos que dentro da modalidade, Lavarda sabe muito bem disso, né? É muito difícil de você equilibrar e de você conseguir levar de uma maneira suave até o final do ano. Você teve algum caso de Covid aí, Luiz, no elenco ou comissão técnica? Não, na verdade, ano passado, né, a gente passou o ano inteiro sem casos nenhum de Covid, aí a gente, com o 20, né, estava com o 20 ano passado, a gente acabou indo a Chopinzinho e acabamos uma situação que, para mim, na realidade, foi bem chata, né, a gente acabou ficando numa escola fechada, enfim. A gente entende que as dificuldades de alojamento, mas pelo momento, pela situação da pandemia, acredito que não era o lugar mais adequado. E aí a gente acabou com todo o grupo do 20, né? Incluindo eu, Leandro, enfim, acabamos aí sofrendo com a infecção da Covid. Mas esse ano estamos bem tranquilo. A gente tem sempre o acompanhamento aqui do doutor Baliana, né? Ele já é o chefe aqui do hospital regional na parte de Covid também, e é um médico que tem nos acompanhado bastante, que tem nos dado um respaldo bem forte quanto a isso. Então, graças a Deus, a gente pode dizer que temos tocado o barco assim, sem nenhuma intercorrência. Quiçá, né? Que bom. Lavada, como é importante, né? Falávamos com o doutor Morrone, né, no nosso primeiro podcast, da importância, né, do acompanhamento, né, do pós-Covid. E como é bom ver que os protocolos funcionam, né? Uma vez que a gente siga
esses protocolos, é uma segurança para todo mundo, para todos os envolvidos ali no desporto, né, Lavado? Com certeza. E a felicidade que tivemos, né, Isaac, de naquele primeiro podcast, juntamente com o Dr. Luiz Fernando, né, um dos diretores da Clínica Neocor, lá em Pato Branco, a qual desenvolveu um programa aí para o retorno, principalmente dos atletas pós-Covid. Foi criado um protocolo muito seguro para o retorno dos atletas, né, já que o pós-Covid tem se mostrado muito perigoso, né, para o retorno das atividades, sem fazer uma bateria de exames realmente adequada, e o risco que se corre, né? Um exemplo aí da PAF que o Luiz acabou nos contando, o risco de você ter 20, 25 pessoas daqui a pouco, né, contaminadas, não só que elas poderiam estar contaminando outras pessoas, mas principalmente o risco que elas estavam correndo de vida, né? Porque ninguém realmente sabe o que pode, cada organismo reage de maneiras diferentes. Então, por isso que a gente também vem desenvolvendo umas ideias para 2022, junto com a federação, junto com a Neocor, em relação a um programa denominado Futsal Seguro, né? Criando uma série de protocolos aí para as equipes, cheios de arbitragem, para as equipes da base, para as equipes de todas as divisões, pensando principalmente na segurança de todos os envolvidos. Como a gente sempre fala, a vida em primeiro lugar de todos, né, de todos nós, e quanto mais seguro nós estivermos, quanto mais condições nós dermos para os profissionais trabalharem com segurança, melhor vai ser para o nosso futsal. Então, é sempre importante colocar a segurança aí acima de tudo. Luiz, estamos chegando ao final. Quero te agradecer demais a sua participação aí conosco, falando um pouquinho desse projeto tão legal, né, da PAF. Desejar a você muito sucesso, muita sorte, bons jogos aí nessa fase final aí da Série Prata e quiçá que aí possamos alcançar o objetivo de subir aí com a PAF, fazendo história na elite do futsal paranaense. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado a vocês, né? Obrigado, Lavarda. É sempre um prazer e, como a gente sempre conversa, né? Estou sempre à disposição, principalmente aí quando é para falar do futsal da modalidade. E final do ano nós vamos fazer um outro jogo comemorativo, nós vamos trazer o Lavada junto. Opa! Lá na Vila Capanema, novamente. Lá mesmo. Lavada, meu embaixador, craque, ídolo, obrigado, viu, pela sua participação aí mais uma vez, engrandecendo, né, o nosso projeto de podcast, e nos encontramos aí no episódio 4, semana que vem. Obrigado, Isaac, obrigado, Luiz, foi um prazer enorme nos reencontrarmos para esse podcast, muito legal falar da PAF, das divisões de acesso, e o mais legal ainda, né, Luiz, saber que há 20 anos atrás eu fazia um gol muito importante, né, e foi um golaço, espero que você tenha esse vídeo, se puder me mandar, e que nos deu um título lá dentro do ginásio, na época Patão, hoje ginásio do Olivar Lavarda, em homenagem ao meu pai, com muita honra também, e parabenizá-lo, Luiz, pelo excelente trabalho frente à PAF. Tenho certeza que a PAF chega forte para buscar uma vaga para a Série Ouro. A gente sabe que tem muitas equipes capacitadas, muitos treinadores aí com muita bagagem, né? Mas eu tenho certeza que a PAF, pela história, pelo trabalho, pelo planejamento, é um dos grandes favoritos a subir para a Série Ouro em 2022, respeitando sempre todas as equipes que fazem parte, né, Luiz? Que é muito importante isso. E só parabenizar você aí pela sua brilhante carreira, por tudo que você vem fazendo pelo futsal, não só do Paraná, né, mas pela sua trajetória também internacional. E é muito legal ter profissionais como você trabalhando dia a dia aí, e que a gente possa hoje, aqui na federação, também estar criando novas oportunidades, né, novas condições para que todas as equipes possam crescer cada vez mais. Obrigado e parabéns aí. Obrigado a você, Lavarda. Grande abraço.